sobre o tema, né? Assim, amar uma pessoa que você gosta, uma pessoa da sua família, é fácil. Mas como amar aquele que te fez mal? Por exemplo, o assassino do seu filho, o estuprador, enfim, como funciona isso? Você disse certo, não é fácil, né? E Kardec fala isso, né? Quando ele propõe a análise justamente do amar o inimigo, ele diz que amar o inimigo não significa ter para com ele as mesmas características que se tem para um amigo, mas é não guardar o ressentimento, é não querer desejar o mal, é não devolver o mal, porque é uma etapa. Ele acrescenta, inclusive, dizendo que a energia desse inimigo que se nos chega não é a mesma que chega do amigo, e a reação é natural a essa energia. Então, o amar o inimigo, o amar o que nos causa desgosto, que nos causa tristeza, nesse nível que você coloca, é um exercício gradativo. É um exercício que, naturalmente, você tem uma animosidade imediata pelo fato, pela pessoa, e com o passar do tempo, você não vai deixar de responsabilizar a pessoa pelos atos, mas você começa a não querer que ela passe o que você passou, justamente por você ter passado. Você não vai querer devolver aquele mal, você vai trabalhar com a ideia de justiça sem vingança. Então são etapas gradativas. Para a gente entender isso, quando nós olhamos as bem-aventuranças e lá chega na justiça, a justiça é o 4º degrau. Para se falar sede e fome de justiça, está lá no 4º degrau, porque o 1º degrau é a humildade, os pobres pelo espírito. O 2º degrau é a resignação, os que choram. O 3º degrau, os mansos e pacíficos. Quando a gente adquire essas virtudes, esses sentimentos, a gente entende o aspecto de justiça como responsabilização, mas no primeiro momento ela é meio como vingança. Então é o tempo que vai gradativamente ajustando isso. Não podemos dizer para uma pessoa imediatamente ter para com uma outra pessoa que causou um transtorno, um sofrimento tamanho, aquele sentimento de amor pleno, aberto. Não, nós vamos trabalhando com isso, porque nós temos que observar que nós não estamos no nível que está o Cristo. Nós somos seres que ainda lamentamos, que ainda choramos, que ainda vingamos, mesmo que só no pensamento. Então é preciso ter um certo tempo para as coisas maturarem. O que nós temos que fazer nesse primeiro momento é nos desarmar. É perceber que a tristeza não se resolve com a devolução do mesmo fato, do mesmo jeito. Que não resolvo o meu sofrimento causando sofrimento. Mas isso é gradativo, é fruto de uma reflexão. Não há um tempo para isso. Isso é um momento psicológico, é um momento que se trabalhou. Quando Jesus faz observação em relação a isso, ele vai lá na lei, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando ele vai falar da lei, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos de Deus, filho do vosso Pai que está nos céus. Então veja, ele vai colocando ali uma gradação. A lei dizia amar ao próximo e aborrecer o inimigo. Ele deixou amar ao próximo e pediu que amasse também o inimigo, mas numa forma gradativa, numa forma reflexiva. E aí é a hora que nós vamos fazer a reflexão: em que diminui o meu sofrimento causando sofrimento, devolvendo o sofrimento? O que isso resolve? Então a gente vai começar a perceber que é uma atitude que não é salutar. Não é salutar nem para o outro e principalmente para mim. Porque eu guardo algo que me entristeceu de fato, que me deixou sofrendo de fato, sim, mas enquanto eu guardo isso, eu estou me martirizando. André Luiz, ele diz que guardar a mágoa é permanecer na sombra.
Mas como destituirmos-nos dessa mágoa? É tempo e reflexão. Não é uma reflexão de uma noite para o dia, não é um tempo determinado em dias, é um tempo de maturação. Então, com o tempo, nós vamos percebendo que o prejudicado duas vezes continua sendo eu, pelo fato e pelo rancor, pela tristeza, pelo sofrimento, pela mágoa. E voltamos à ideia, meu Pai, diz o Cristo, que era a morte do pecado, ou seja, o ato vil é condenável, mas que o pecador sobreviva, ou seja, que é uma pessoa que em um futuro pode se transformar em boa. Pode não, vai. Não sabemos quantos séculos, mas vai. Então esse olhar é que vai mudando gradativamente. Não há como nós dizermos, por sermos seguidores do Cristo, que hoje eu já estou fazendo assim. Não, é algo gradativo. Há um momento da raiva, há um momento do ódio, há um momento da mágoa, há um momento do não perdoar, sim, mas também em todos esses momentos nós precisamos abrir o momento da esperança, o momento de melhorar, o momento de posso rever, o momento de a pessoa se melhora depois, mas que não retira de ninguém a responsabilidade pelo feito. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós queremos colocar mais peso, e na sequência da fala de Jesus ele dizia, pois se amardes somente os que vos amam, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos, ou seja, quem não conhece, está fazendo desse jeito. Se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis de especial? Não fazem assim os gentios? Então ele chama atenção para isso. E ele mostra o processo gradativo de crescimento, ele mostra a bondade de Deus, ele diz que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. A chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, cada um vai cumprir com a sua obrigação, com a sua responsabilidade em função dos seus atos. Eu não preciso colocar mais peso, eu não preciso colocar mais severidade do que aquela que a lei natural fará. E óbvio, as leis da própria sociedade também fazem. O que nós precisamos trabalhar é com esse aspecto do ressentimento, que faz muito mal para nós mesmos, mas não é de uma noite para o dia. Muitas vezes as pessoas dizem, Simão, você fala isso como se fosse uma coisa simples. Não, se fosse simples eu não precisava estar falando. É uma coisa complexa, é uma coisa demorada, é uma coisa que com o passar do tempo nós vamos assimilando, absorvendo. Há pessoas que mais rapidamente assim o fazem, há pessoas que imediatamente assim agem. Há outras, que eu diria a maioria, precisa de um certo tempo, precisa de uma maturação, precisa daquele tempo para acalmar, mineiramente falando, as ideias. Outras não, outras já agem de maneira imediata. Outras já, no ato em si, já apresentam isso. Por quê? Porque já trabalham assim. Agora não é algo que nós podemos dizer, todos terão que agir dessa forma amorosa imediatamente. Cada um no seu ciclo, cada um no seu tempo, mas que o ideal, não há dúvida, é que nunca devolvamos o mal, senão com o bem. Esse é o ideal. Agora, o quão longe nós estamos, cada um faz a sua métrica. E nós não podemos estabelecer para nenhum a medida igual para nenhuma das pessoas, cada um na sua métrica. Mas não nos afastemos desse ideal, que é justamente o do perdoar, no sentido de compreender, amar, mas sem retirar a responsabilidade de cada pessoa pelo seu próprio ato. Mas não quantitativamente seria o foco. Então, a qualidade do sentimento, quando se fala em sentimento, ele nunca será quantitativo. Vamos pegar algumas passagens. Jesus, ele em segundos, ele mudava a vida das pessoas, em segundos. Ele chegou para Pedro e disse, joga tuas redes fora, pois doravante farei de ti pescadores de homens. Almas, 5 segundos. Com Tiago, aliás, com Levi, menos tempo. Levanta e segue-me. 2 segundos. Então ele podia mudar a vida de muitas pessoas. Num dado momento, ele está em Cafarnaum e vai para Gadara.
Gadara fica no extremo sul do Mar da Galileia, para dizer mais sudeste, e Cafarnaum está a noroeste. Então ele tinha que cruzar o Mar da Galileia quase que transversalmente, o que no mínimo levaria uma tarde ou uma manhã, 4 horas que sejam. Em 4 horas, quantas pessoas Jesus poderia ter atendido, mudado a vida? Se, vamos colocar 10 segundos por pessoa, né? 1 hora nós temos 3.600 segundos, 4 horas, 14.400 segundos. Ele podia mudar a vida de 1.440 pessoas. E ele optou em cuidar de um endemoniado gadareno. Não é o aspecto quantitativo. Se nós olharmos o Gênesis, nós temos lá, em outras palavras, Abraão conversando com Deus. E Deus dizendo para Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão conversando com Deus, todo jeitoso, mineiramente falando, pisando em cascas de ovos. Ele então diz assim para Deus: Senhor, e se lá tivermos algumas pessoas boas? Ele diz assim: mostre-me as pessoas e eu pouparei a cidade inteira. E aí Abraão diz: Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo, mas se não forem muitas pessoas, tivermos apenas uma rua de pessoas boas. E o Senhor diz a ele: mostre-me essa rua e eu pouparei a cidade inteira. E ele diz: Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo. Porque eles tinham medo danado do Senhor. E aí ele diz: e se não tivermos uma rua, tivermos apenas uma casa? Me mostre a casa e eu pouparei a cidade inteira. Mas, Senhor, não te irrites comigo, tu que sabes tudo. E se não tivermos uma casa, somente uma pessoa? Mostre-me a pessoa e pouparei a cidade inteira. Então veja, por um bom, N outros não bons seriam atendidos. Então o aspecto nunca é quantitativo quando se lida com pessoas. Cada pessoa é uma pessoa, não se tem quantidade de pessoas, não se tem quantidades idealizadas, tem o atendimento, porque aquilo que fez diferença para uma pessoa, vai fazer diferença para N outras que convivem com essa pessoa que teve uma mudança na sua forma de viver. Então nunca será quantitativo, mas se o quantitativo derivar do qualitativo, ótimo. Tá certo? Deu uma ideia? Legal. Bom, eu estou lendo o livro Exilados da Capela e ele fala do início da raça humana na Terra. E ele fala do homem, assim que ele evoluiu a partir do animal, né? E ele mostra um homem extremamente egoísta. É o homem que ele procura parceiro apenas para procriação, ele não forma família. Com o tempo, ele começa a viver em tribos, só que sempre pela lei do mais forte, tribos entrando em conflito com outras tribos, as tribos mais fortes permanecem no território. Aí, com o tempo, que ele começa, então, a conhecer o amor e praticar o amor. A pergunta que eu tenho é a seguinte, a impressão é que o homem, naturalmente, ele é egoísta. E, com o tempo, ele aprende a amar. E por que, por exemplo, não poderia ser o contrário? O homem ser naturalmente bom e amando, e o egoísmo seria, por exemplo, alguma decorrência das suas atitudes. Só isso. Bom, esse seria o ideal, né? Se nós fôssemos criados prontos. Mas isso foi perguntado aos benfeitores e eles responderam a Kardec onde estaria o mérito da evolução se já foi dada a qualidade final. Então não se construiu. Esse aspecto, se nós olharmos a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E se olharmos a questão 122, nós veremos que a prática do mal é o ceder ao impulso externo, muitas vezes. É o que está lá na questão 122. E nessa questão 122, eles fazem até uma alusão, nos levando à parábola da criação. Parábola, a história da criação lá do Gênesis bíblico, que tem um aspecto evolutivo no sentido de moral, que é uma parábola, não há dúvida.
se nós observarmos, Adamá, significa filho da terra, ou seja, humus, Adão, ou seja, maquinal, mecânico, perpetuação da espécie, sobrevivência. Veja, se nós olharmos a palavra Eva, Evahá, significa ser vivente. A palavra Evahá. Adão não era um ser vivente, era um ser existente. Veja, existia, instintos. Eva, ser vivente, a palavra Evahá significa ser vivente. Se nós observarmos a estrutura simbólica, porque é uma parábola, de Adão e Eva, nós veremos um progresso em Eva. Eva surge a partir de Adão, ou seja, é um Adão melhorado. E onde nós vemos esse processo? No diálogo que se tem com a serpente, que é uma parábola. A serpente vai conversar com Eva, dizendo a ela: toma e come. E ela diz: não, mas eu não posso comer dessa árvore, do fruto dessa árvore. E a serpente diz: foi-te dito que se comer você morrerá. Ela diz: sim, se nós comermos morreremos. Não, você não morrerá, você saberá o bem e o mal e será como eles. E ela vai e come lá o fruto proibido, né? O fruto da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, que não é a árvore da vida. Eram duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, no centro do jardim, simbólico. E ela come e chama o Adão. E diz o texto: e Eva ofereceu a Adão e Adão comeu. Não falou nada, só comeu. Veja, existência, manutenção, não raciocínio, não consciência. Ela discutiu, falou: não, eu não posso, mas foi convencida. É essa passagem que na questão 122 do Livro dos Espíritos, a ela os Espíritos se referem. Não vedes no simbolismo da criação, da expulsão do paraíso, que eles voltam nessa questão, nesse ponto, lá na questão 1019, citando novamente a perda do paraíso. Lógico, é simbólico, é tudo símbolo. E depois Deus vai tomar conta, vai prestar conta, vai pedir prestação de conta. E aí diz o texto: e o Senhor andando pelo jardim não viu Adão e começou a chamar: Adão. E Adão não respondia: Adão. Até que Adão responde. E aparece Adão: eis-me aqui, Senhor, coberto com uma folha de figueira, ele e Eva. E diz: por que não me responde? Onde estavas? Como se Deus não fosse onisciente. Então é uma parábola. Onde estavas que não me respondeste? Ele disse: eu estava com vergonha porque estava nu. E aí o Senhor diz a ele: quem te falou que tu estavas nu? Aí Deus já conclui: comeste da árvore da ciência do bem e do mal. Veja, Adão viu que estava nu depois da ciência do bem e do mal. Até então era autômato. Eva já tinha a consciência. E aí diz o Senhor para Adão, e quando ele diz ao Senhor Adão: comeste da árvore, ele diz assim automaticamente: a mulher que tu me deste me fez comer. Ou seja, isso não é problema meu, só me arruma isso, tá vendo? A mulher que tu me deste me fez comer. E o Senhor vira-se para Eva e ela responde para o Senhor: a serpente me enganou. Veja, as transferências de responsabilidade. Então é um processo natural de desenvolvimento, de crescimento. E a serpente só sobrou a coitada, não tinha para quem passar a responsabilidade. E aí o que aconteceu com a penalização? Para Adão, qual foi a pena? Comerás com o suor do teu rosto. Ou seja, esforço físico. A Eva, parirás com dor. Veja, é o nível da cocriação, do desenvolvimento. E a serpente, rastejarás com o ventre sobre a terra. E serás pisada pela mulher, que te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar dela. Aí eles chamam a segunda Eva, que seria a Maria, na estrutura da exegese bíblica.
também simbólico. Então vejam, é um processo natural de evolução. Porque nós vemos em maior quantidade, então, aqui, como você diz, a maioria das pessoas estão na confusão, estão no automatismo da existência, estão na perpetuação da espécie, materialmente falando, estão na ideia da sobrevivência, estão ainda naquele nível que Dona Joana de Anjos chama de consciência de sono sem sonho, ou seja, só dormindo, mas não elaborando. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, cuja característica maior é isso. Não porque nasce assim, porque vieram para cá, porque desenvolvemos até aqui. Se nós olharmos o mundo seguinte, um mundo de regeneração, já teríamos um equilíbrio. Se olhássemos o seguinte, o mundo feliz, já teríamos o contrário. Nesse ponto que você falou, a exceção seria o que aqui parece regra. Então nós temos que circunscrevermos-nos ao mundo que nós vivemos, cuja característica constante no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é a predominância do mal. E aí surge uma pergunta também: por que predominância do mal se a maioria das pessoas que nós vemos na Terra não são más? Porque é isso. Se nós observarmos na Terra, uma pequena minoria é má. A grande maioria não é má. Ou vocês acham que a maioria é má? Não, a maioria não é má. Só que tem um detalhe: não ser mal não quer dizer que seja bom, porque a minoria também não é boa. Então, se nós fizermos uma curva de Gauss, vamos dizer assim, nós temos a esquerda e a direita no desvio padrão. A maioria, poucos são maus, poucos são bons, mas a hipérbole da curva são os não maus. E aí nós precisamos avaliar os não maus. Capítulo 3 do livro A Gênese. O que é o mal? A ausência do bem. Então, se eu não sou mal, não quer dizer que eu sou bom. Se eu não sou bom, eu não faço o bem, mas eu não faço o mal. Mas se o mal pode advir do bem não feito, o não fazer o mal, ou melhor, o não fazer o bem, permite-se por decorrência o mal. Então aí nós entendemos então por que o mal campeia, por que o mal é maior, porque os males feitos são pequenos, os bens não feitos são grandes, e os bens não feitos geram mal. Como o escuro é a ausência da luz, se eu tiro a luz, o escuro aparece. Então o mal é a ausência do bem. E aí vamos ao livro Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, capítulo 7. É um Código Penal de 33 artigos somente. Então nós vemos lá no artigo 7º, no artigo 9º, essas alusões trazidas por Kardec, que nós somos responsáveis pelos males que fazemos e pelos bens e pelos males oriundos dos bens não feitos. Então aí nós entendemos por que no mundo de provas e expiação o mal é em maior quantidade. Não pela feitura, mas pela não feitura do bem. Aí entende por que essa gradação aparentemente está meio confusa, meio errada. E não está. Na verdade é a omissão dos bons. Ou a pequena atitude dos bons, a omissão dos não maus, acaba criando essa situação. O que nos leva à questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência? A resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando quiserem, dominarão. Ou seja, quando os bons fizerem, que continuam fazendo em maior quantidade, quando os não maus começarem a ser bons, aí a coisa começa a mudar. Que é o que vemos na questão 1019, na última questão do Livro dos Espíritos. Jamais o bem terá lugar sobre a terra? Que eles respondem: o bem terá lugar sobre a terra quando os espíritos que vierem habitá-la, os bons, forem maior número do que os maus. Aí teremos o bem. E eles dizem: mas enquanto gracejar o orgulho e o egoísmo, não há lugar para o bem.
Então é preciso que nós extirpemos. Então ele diz: o bem só reinará na terra quando dela for extirpado o orgulho e o egoísmo. Aí os bons prevalecerão. E os maus, ele diz assim: e as almas dos maus, que a morte ceifa todos os dias, para a terra não voltarão. Irão para outros mundos, exercer obrigações penosas, que servirão para o seu crescimento e o crescimento de seus irmãos ainda mais atrasados. É uma resposta de uma página e meia, estou resumindo. Então, para a gente entender essa lógica. E é o que está lá nos Exilados de Capela, mostrando esse processo de gradação. Só não está o Adão e Eva, né? Que aí já é o simbolismo trazido da questão 122 do Livro dos Espíritos. Deu uma ideia? Legal. Pois não. Boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre a frase amar o próximo como a si mesmo, e quando é que o amor, esse auto-amor, ele se confunde com a vaidade e com o egoísmo. E dentro disso aí também a autoestima, sim, gerando a depressão. Vamos lá. Obrigado. Eu tenho quanto tempo? Isso já é um tema, né? Mas vamos pensar. Veja, amar ao próximo como a si mesmo e o alto amor. Vamos inverter a frase. Amar a si como ama o próximo. Aí nós podemos partir do alto amor para chegar ao próximo. Quando eu falo amar ao próximo como a mim mesmo, é uma dimensão mais simples. Eu amo o próximo como a mim mesmo. E a referência é o próximo, não sou eu. Quando eu digo amar a mim como amo ao próximo, a referência já passa a ser o próximo em relação a mim. E eu percebo que eu não o amo, então eu também não me amo. Porque é via de ressonância. Amar ao próximo como a mim mesmo, amar a mim como ao próximo. É o mesmo processo, só que muda a referência. Amar ao próximo como a mim, amar a mim como ao próximo. E quando eu faço essa segunda observação, eu começo a perceber então que para que eu ame o outro, eu preciso me amar. E esse me amar é me compreender, é me entender. É perceber-me uma pessoa com vários defeitos, com várias virtudes, com acertos, com erros. É perceber que eu sou uma pessoa semelhante a outra, como dizia o filósofo materialista Hegel. Materialista dizia: seja uma pessoa e trata os outros como pessoa. Então isso é o amor a si, isso é o amar a si mesmo, isso é ter a referência para com o próximo, e não o narcisismo, e não a ideia da vaidade, e não aquele auto-amor que é mais egoísmo, de ser único no mundo. Não, eu sou único em essência, mas sou mais um em existência. Então é preciso perceber esses aspectos. E aí nós vamos à questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta aos benfeitores espirituais, eu acho até que é uma pergunta bem nossa aqui, bem brasileira, que é uma pergunta que quer o melhor resultado com o menor esforço, é bem nossa. Pergunta-se assim: qual é o meio prático, vejam, prático, simples, qual é o meio prático e eficaz? Ou seja, um meio fácil, mas que dê resultado. Qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Aí eles respondem de uma forma filosófica. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ponto. Beleza a frase, muito bonita, de alta profundidade. E aí Kardec, na questão 919A, diz assim: entendemos a beleza, a extensão dessa máxima, mas a dificuldade é justamente em nos conhecer. Como fazer? E aí o Espírito Santo Agostinho dá uma aula de autoconhecimento pela autoanálise, pelo convívio com o semelhante, pela dor, em uma página, quase duas. Ele vai fazendo-nos refletir sobre isso. E num dado momento da autoanálise, ele diz: mas o amor, o amor próprio pode fazer a pessoa iludir-se a si mesma. E aquela pessoa que é avarenta pode se sentir precavido. E a pessoa orgulhosa pode se ver cheia de amor próprio. E aí ele fala: mas há um meio para que isso seja avaliado. E aí ele traz o próximo,
que está na máxima do Cristo: fazei aos outros que gostarias que fizesse os outros a vós. Em outras palavras, ele dizia: avaliai a conduta se praticada por outrem. Se a censurais em outrem, não ficará melhor em vós. Então ele começa a trazer o próximo como espelho, não para que eu ame o próximo como a mim mesmo, mas para que eu veja o próximo e me enxergue. E aí, enxergando o que eu critico no próximo, eu enxergo a mim mesmo. Enxergando que o valor que eu estabeleço para com o próximo, eu posso avaliar o valor que eu teria que estar estabelecendo para mim mesmo. E aí eu começo então a reajustar essas condutas. E aí sim, aquele amor próprio deixa de ser egoísta, deixa de ser narcisista, e eu começo então a perceber essa relação com o próximo numa horizontalidade. Aí o amor começa a existir, ou começa a transparecer numa horizontalidade. O aspecto que ele chama a atenção é uma planificação. Se todos fizerem do seu jeito, ficaria o mundo melhor? Se a resposta for for sim, ótimo, continue assim. Se a resposta for não, precisa alterar alguma coisa na sua própria conduta. Mais uma vez ele coloca o próximo, mas não o próximo indivíduo, o próximo coletividade. Ele quase nos remete ao pensamento kantiano, porque Kant tinha essa ideia. Porque quando ele trabalhava a ideia, ele trabalhava com a ideia da totalidade. Porque eu posso dizer, fazer ao outro que gostaria que fizesse a mim, eu gosto de fazer que a mim fosse feito de forma errada, eu faço errado para o outro. Mas se eu começo a colocar a coletividade e por ressonância avaliar se o efeito coletivo seria bom, aí eu posso estabelecer a referência do ato, a valoração do ato. Então essa é a ideia contida no amar ao próximo. É perceber o juízo estabelecido. Jesus ele foi dizer, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, ele vai dizer, melhor dizendo, o capítulo 5, que foi lido aqui, o capítulo 5, sobre as edificações. Só que ali ele vai dizer da luz, do brilhar a luz diante dos homens. Porque se eu brilho sozinho, é egoísta. Ele vai trabalhar com a luz, dizendo, vê bem, aí sim no 7, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Porque a luz foi feita para brilhar e não colocar sob o alqueire, que está lá no capítulo 5. Ele foi dizer, lá no capítulo 7 também, os olhos são as candeias da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que ele está dizendo? Os olhos são lanternas que refletem o que eu trago aqui dentro. Então, se eu faço juízo de valor com os olhos, ou seja, com o olhar, se eu estabeleço juízos de valores, eu estou estabelecendo os juízos de valores que eu trago para mim. Se eu me incomodo com defeitos de pessoas, me incomodo no sentido de não aceito, não admito, é porque eu os tenho. E por ressonância, os olhos estão captando. Então essa é a função do próximo. E aí lá na questão 919A, vem aquele momento em que o Santo Agostinho vai nos mostrar o autoconhecimento no convívio com o semelhante. Não analisando o semelhante, mas analisando as nossas atitudes ante o semelhante, ou seja, as nossas reações. E aí ele faz uma pergunta: olhar e observar e avaliar o que fizeste. Sobretudo, por que fizeste? Então não é mais interessante eu analisar o que eu fiz para ela, é por que eu fiz, por que eu não fiz. E aí ele diz, as respostas serão para ti um refrigério para a alma, ou seja, está tudo certo, ou o indicativo de algo que precisas melhorar em ti. Então veja como é muito prático essa escola chamada convivência. Eu ter o próximo, para eu ter justamente as ressonâncias e referências, e aí desenvolver o amor no convívio com o semelhante, a partir do amor que eu trago. A ideia
você colocou da motivação, do alto amor no sentido de motivação, é justamente quando eu perco a ideia da referência sobre mim mesmo. Quando eu me deprecio, quando eu desenvolvo um processo de autocomiseração, começo a ter pena de mim e não compaixão por mim. Quando eu começo a me vitimizar, quando eu começo a transferir para outro a responsabilidade das situações pelas quais eu passo, quando a responsabilidade dos meus atos eu tributo a outra pessoa, e aí sim eu vou me diminuindo, me depreciando, perdendo o estado de motivação que ninguém me dá, senão eu mesmo. Porque motivação, ela é interior. Eu me motivo. O que é motivação? É o motivo que eu tenho para fazer ou deixar de fazer. Não é o outro que me dá motivo, sou eu que tenho o motivo. O outro pode me incentivar a me motivar, mas eu posso ser incentivado e não reagir com a motivação própria. Então é preciso perceber que nós somos seres não perfeitos, mas somos seres perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Perceber que se eu cometi erros, eu posso praticar acertos. Perceber que quando falamos em reforma íntima, nós podemos dizer: aceite sua parte sombra, mas faça brilhar sua parte luz. Não é lutar contra defeitos, é observar as virtudes. É valorizar o que é bom, sem lutar contra o que é mal, como dizia o apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É inverter, não resistais ao mal, dizia o Cristo. O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo que tem por título Todos são os caminhos, o livro não tem número de capítulos, ele diz assim, em outras palavras: o erro em clima de acerto não é propriamente dito um erro, mas uma tentativa frustrada em acertar. Ou seja, mostrar que nós tentamos acertar, mas erramos. Mas eu errei e aprendi, vou tentar de novo acertar. Então esse é o aspecto. É o aspecto que advém desses ensinos que Jesus nos traz, como Ele mesmo foi nos dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É perceber que quando nós buscamos a paz, não é pela ausência do problema, não é pela ausência de conflito. Quando nós buscamos a paz, é por um sentimento interno. E Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele vai nos dizer que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Então é um estado de consciência. Com problemas estou em paz, sem problemas estou em paz, com problemas não estou em paz, sem problemas não estou em paz, dependendo da estrutura de consciência, que nos leva à questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência, que nos leva às parábolas do reino. O reino de Deus está dentro de vós, aquelas parábolas de interioridade que Jesus nos traz, mostrando esse valor do interior, onde nós temos as maiores forças, onde nós precisamos buscar o estímulo para nós mesmos, onde precisamos entender que se estamos aqui encarnados, não é por punição, é para oportunização de crescimento, conforme vemos na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Ninguém está aqui para regredir, ninguém está aqui para sofrer, estamos aqui para crescer, mesmo que pelo sofrimento, já que o sofrimento não é imposto, sofrimento não é causa, sofrimento é consequência, consequência de escolhas, consequência de atitudes, sempre tomadas por nós e que podem ser sanadas por nós. Então são vários fatores que precisamos observar para nos valorizar. E o principal desses, ou melhor, o principal dos fatores: fomos criados por Deus. Trazemos em nós o germe da perfeição. Somos seres inteligentes, advindos da inteligência suprema do universo. Trazemos a imagem e semelhança, em potencialidade no aspecto de perfectibilidade.
Não somos imperfeitos. Temos atitudes imperfeitas, nós só não somos perfeitos. Não ser perfeito não significa ser imperfeito. Prefixo in, negação. Eu nego a perfectibilidade quando eu me limito achando que eu não cresço. Eu nego a perfectibilidade natural que Deus me deu, dando como essência, quando eu digo que não adianta mais tentar. Estou negando aquele que me criou sabendo de todas as potencialidades. E talvez, simbolicamente, pode somente ter dito nos nossos ouvidos: viva. Viva. Apenas isso, viva. Entenda que a vida não tem fim, que somos imortais. E que não tendo fim, os problemas vão ser resolvidos. Se não agora, depois. Se não depois, mais à frente. Mas eu posso me resolver ante os problemas. Eles não diminuem, mas eu cresço. Então os problemas continuam, mas eu não continuo. Então é essa visão que se tem sobre a vida. Quando chegamos para uma casa espírita, buscamos um passe, não é para tirar os problemas. Se aqui cheguei com um saldo bancário negativo, no outro dia ele vai estar mais negativo ainda. Mas eu não posso estar com posturas negativistas. Eu venho aqui não para resolver os problemas, mas para me resolver ante os problemas. Para buscar as forças, buscar a consciência de que eu posso, de que eu devo, de que eu preciso e de que eu conto com as pessoas. E as pessoas contam comigo. Então essa é a ideia do viver. Essa é a ideia do existir além do vegetar. Ninguém está apartado do olhar de Deus. Ninguém está escondido da misericórdia divina. Em quaisquer lugares que as dores chegam, a misericórdia já foi semeada. Então por quê? Por que não olhar diferente? Por que não abrir os olhos para essa outra realidade? E aí sim, não há espaço para a autodepreciação. Não há espaço para a autovitimização. E apesar das dificuldades, a vontade de crescer continua existindo e suplantando. Essa é a ideia trazida pelo Cristo. Esse é o cerne da mensagem de Jesus. Esse é o cerne da mensagem trazida pelos Espíritos. A nossa evolução, o nosso crescimento, as nossas forças, as nossas atitudes. Essa é a ideia. Assim, nós nos conhecemos, nos amamos, amamos o próximo e a vida tem outro sabor. A vida passa a ser vivida com muito mais intensidade e amorosidade, apesar das dificuldades, mas também com muitas outras facilidades. Não sei se deu uma ideia. Agradeço a vocês pela paciência, agradeço mais uma vez pelo carinho. Deus lhes pague, Deus abençoe a cada um. Obrigado.